Boa noite, está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o deputado federal Marco Antônio Cabral. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e para participar da entrevista está presente também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Walter. Vamos agora às principais notícias diretamente de Brasília. Olá, eu sou Zé Marcelo Santos, direto de Brasília, com resumo das principais notícias da semana. Uma pesquisa da CNT-MDA mostra que a saída do ex-presidente Lula da disputa eleitoral beneficia os pré-candidatos Marina Silva, da Rede, e Ciro Gomes, do PDT, mas não o suficiente para superar o deputado federal Jair Bolsonaro. O pré-candidato do PSL lidera a pesquisa e, em comum, todos os candidatos apresentam alta rejeição. 56,5% não votam em Marina Silva, 52,8% dizem que nunca votariam em Bolsonaro, 46,8% rejeitam Lula e Ciro Gomes tem rejeição de 46,4%. Para o diretor executivo da Confederação dos Transportes, a aversão aos políticos e o aumento de votos brancos e nulos podem fazer com que o próximo presidente da República saia das urnas com mais baixo apoio desde a redemocratização. Mais de 120 crianças e adolescentes foram resgatados de situações de risco ou exploração sexual nas estradas brasileiras desde o ano passado. Os dados fazem parte de um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Nos 71 mil quilômetros de rodovias federais foram identificados quase 2.500 pontos vulneráveis à exploração de crianças e adolescentes. 60% estão concentrados nas áreas urbanas, a maior parte em postos de combustíveis, bares e casas de shows, locais com pouca iluminação, onde há consumo de álcool, venda de drogas e agrupamentos de menores. As estradas onde foram constatados os maiores riscos são as BR-116, 101 e 153. O Ceará foi o estado que registrou o maior número de pontos críticos, seguido de Goiás, Pará, Minas Gerais e Paraná. O presidente Michel Temer divulgou um balanço do governo para comemorar os 2 anos à frente do Palácio do Planalto. Em clima de campanha, ele destacou avanços na economia, citou a redução da inflação, a queda da taxa de juros e o aumento da produção industrial. Estiveram ministros, ex-ministros, presidentes de estatais e parlamentares da base de apoio ao governo. O presidente afirmou que essa equipe foi a responsável por tirar o Brasil do vermelho e colocar o país no que classificou como rumo certo, além de ter salvo a Petrobras. Michel Temer citou medidas tomadas na agricultura, no setor de energia, educação, saúde e na segurança pública. Eu fico por aqui, mas eu te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta, às 11 da noite. Até lá! Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Marco Antônio Cabral, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Deputado, o Rio vive numa crise sem igual. Uma crise econômica, financeira e associada a uma crise também na segurança pública. Como sair disso, deputado? Qual é a sua avaliação sobre as razões que levaram a essa degradação da administração pública a esse ponto? Olha, boa noite a todos. Ricardo, é muito bom responder essa pergunta, porque, infelizmente, devido aos recentes acontecimentos, alguns tentaram, de forma covarde e mentirosa, ligar essa crise à gestão Cabral, à gestão do ex-governador Sérgio Cabral. A gestão do ex-governador Sérgio Cabral deixou o estado do Rio, em abril de 2014, com as contas em dias, o único governo que pagava o servidor até o 5º dia útil de cada mês, o servidor que está nos assistindo lembra disso, e foi um governo em que o estado do Rio saiu do vermelho que se encontrava no governo Rosinha e passou a ter as suas contas, inclusive reconhecidas por 3 agências de risco internacionais. Então saiu em abril de 2014. Em abril de 2016,
né, foi o primeiro mês em que o servidor, início de 2016 ali, ficou sem o seu salário em dia. E isso deveu-se a vários fatores. Primeiro, o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem uma questão discrepante em relação à previdência. A previdência do estado do Rio é a maior do Brasil e é muito discrepante em relação ao número de inativos e de ativos. E isso vem se agravando ao longo dos anos. Segunda coisa, indústria do petróleo. O Rio de Janeiro produz quase 90% do petróleo do Brasil. Então, a quebradeira da indústria, a queda do preço do barril do petróleo, do preço, não só afeta a indústria em si do petróleo, como toda a cadeia em volta, produtiva. Então, foi um baque muito grande na economia. A indústria naval, por exemplo, nós tínhamos 30 mil empregados, passou para 3 mil empregados. Isso tem a ver com a indústria do petróleo. O Rio vinha com grandes obras. Essas grandes obras foram concluídas. Além disso, a indústria automotiva, por exemplo, que foi uma aposta do governo anterior, principalmente ali em Resende, Itatiaia, Porto Real, as pessoas pararam de comprar carros, veículos novos. Então também a indústria automotiva parou. Enfim, houve uma desaceleração. E tem uma última questão que é a seguinte: o estado do Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem instituições federais. É o maior número de hospitais federais, é o maior número de empresas federais, institutos federais. A Petrobras, a sede é no Rio de Janeiro, IBGE, entre outros. Então, com a questão também da crise federal, contaminou também o Rio de Janeiro é o estado, sem dúvida, mais impactado. E agora, para sair da crise... Pois é, como sair da crise? Esse diagnóstico é o da crise. Mas como a gente pode dar alguns passos e objetivos para tirar o Rio, não voltar àquela situação absolutamente tranquila, de apogeu que houve tempos atrás, mas pelo menos para nos levar a uma certa normalidade e com perspectiva, obviamente, de crescimento novamente? Olha, eu acho que o Rio de Janeiro, a política pública mãe do nosso estado é a segurança pública. Porque a falta de segurança pública, ela gera uma questão no turismo péssima, né? E o turismo ele gera emprego e renda muito aqui no estado do Rio de Janeiro. A segurança impacta nas indústrias, nas fábricas, a segurança impacta no comércio. Então, eu acredito que com a questão da segurança minimamente estabilizada, como estava anos atrás, nós voltaremos a ter um crescimento vertiginoso da economia do Rio. E claro, paralelo a isso, o petróleo... Inclusive, já começou a subir, está a 75, teve a 35, o que é um bom sinal para recuperar, inclusive, os royalties e ter aumentado o volume de royalties. E a própria recuperação da Petrobras, os novos leilões que o governo federal vem fazendo, em paralelo à questão da segurança, a questão também da indústria do petróleo, sem sombra de dúvida, é fundamental para o Estado. Mas a intervenção até agora não deu resultado, né, deputado? A intervenção, nós estamos há 3 meses da intervenção e não há um sinal claro, evidente, de que está melhorando. A população está ficando um pouco com uma situação de desalento, porque a cada dia novos tiroteios, a cada dia balas perdidas, e nós estamos há 3 meses da intervenção federal. Supunha-se lá atrás que a intervenção fosse um sucesso, até que falou-se que ela poderia ser a pedra de toque de uma candidatura do presidente Temer à reeleição, que a intervenção seria uma mudança de patamar na segurança pública do Rio, que daria condições até políticas para o presidente pensar nisso. Isso não está acontecendo, deputado. Eu apoio a intervenção federal, claro, como qualquer pessoa de bem, eu acho, do estado do Rio. Agora, o que eu acho que deveria ter sido feito, na minha opinião, né, enfim, a minha opinião mesmo, assim, pessoal, eu acredito que tinha que ter sido declarado guerra à questão do poder paralelo no estado do Rio de Janeiro. Estado de sítio. Eu não sei agora a forma jurídica e correta da Constituição lá, mas eu acho que tinha que ser assim, guerra. Por quê? Porque você coloca todos os militares para serem julgados pelas próprias forças militares e os militares ocupando, né, esses lugares que são conflagrados, que são praticamente cidades. O Complexo da Maré é uma cidade, o Complexo do Alemão é uma cidade, o Complexo do Lins é uma cidade, a Rocinha é uma cidade. O Exército ocupando e dando tranquilidade a esses moradores, né, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Federal. Agora, foi decretada uma intervenção, mas que o Exército não consegue ocupar, né, essas áreas. O Exército não consegue... Tem uma função limitada, né? Tem hoje uma função limitada. Então, na minha opinião, não foi, né, no ponto que a sociedade desejava. Eu acho que a questão estava tão... Ainda está... Você acha que devia ser estado de sítio?
Estado de sítio, a questão está tão grosseira, né? Os traficantes de droga no Rio têm um poder bélico tão grande. E a milícia né? também avançou muito, né? Quer dizer, na verdade, o Rio tem uma situação que fica muito confusa, porque além do tráfico, tem o poderio da milícia, que também é um poder criminoso, que conflita com o tráfico, ou seja, a polícia tem dois grandes inimigos, dois grupamentos de inimigos, o tráfico e a milícia. Exatamente. Ambos... Poderes armados. Poderes armados, são poderes bem paramilitares que estão atuando de maneira aberta no Rio de E Janeiro. muito bem armados, não é armados com revólver, não, é muito bem armados. Sim. Nós temos 3 facções de tráfico de droga no Rio e a milícia, né? São 4 facções de poder paralelo. Então, se o Estado não tomar uma atitude assim muito enérgica, a gente vai ficar à mercê desse poder paralelo. Walter Diogo. Olha, eu estou preocupado com o seguinte, a gente tem uma eleição aí pela frente. Você está olhando aí como é a saída? A saída não é eleitoral, porque com a economia sem crescer, 4 anos de recessão, como é que o Rio de Janeiro vai sair? O deputado vai responder isso depois do nosso intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje recebendo o deputado federal Marco Antônio Cabral.